Por que o carro elétrico ainda não está na sua garagem? Os carros elétricos têm ganhado destaque como a solução para um futuro mais sustentável e tecnológico. Mas no Brasil, essa transição parece ser um tanto desafiadora. Apesar dos avanços no mercado global, por que o carro elétrico ainda não conquistou as ruas brasileiras? É um simples reflexo de altos custos, falta de infraestrutura ou algo mais profundo, envolvendo questões culturais e até comportamentais? Bem-vindos ao canal Futuro. Neste vídeo, vamos explorar as várias camadas que dificultam a popularização dos veículos elétricos no Brasil e as possíveis soluções para que essa revolução automobilística seja uma realidade acessível para todos. A economia, o custo inicial e as vantagens a longo prazo. O preço inicial assustador. O primeiro obstáculo para quem considera um carro elétrico no Brasil é o preço. Enquanto modelos convencionais de carros a combustão podem custar entre 60 mil e 80 mil reais, os elétricos mais baratos, com exceção do BYD Dolphin Mini e do Renault Kwid E-Tech, os carros elétricos mais baratos do Brasil, os mais baratos começam na faixa de 150 mil reais. Essa diferença, muito significativa, tem várias explicações. O principal fator é o custo das baterias, que representa cerca de 40% do valor total de um veículo elétrico. As baterias, compostas por materiais como lítio e cobalto, ainda são caras de produzir, e isso se reflete diretamente no preço final do carro. Ademais, a maioria dos veículos elétricos vendidos no Brasil são importados, o que implica uma alta carga de impostos de importação e custos logísticos que aumentam ainda mais o preço. Mesmo com incentivos fiscais, como a redução de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, a diferença de custo ainda impede que muitos brasileiros possam considerar a compra de um carro elétrico como uma opção viável. Economia a longo prazo. Embora o preço inicial dos carros elétricos seja mais alto, vale lembrar que, ao longo do tempo, o custo de manutenção e combustível pode ser muito mais baixo. Carros elétricos são mais simples, com menos peças móveis e, portanto, menos propensos a falhas mecânicas, o que reduz os custos de manutenção. Além disso, o combustível, eletricidade, é muito mais barato que a gasolina, com uma carga de energia elétrica representando uma fração do preço de um tanque cheio. Mas para o consumidor brasileiro, que tem o hábito de financiar a compra de um carro em até 60 ou 72 meses, a diferença de custo inicial acaba sendo um grande obstáculo. A popularização dos veículos elétricos depende de uma diminuição do preço de venda, o que provavelmente só ocorrerá quando houver mais produção local e maior competitividade no mercado. O mercado de usados, uma oportunidade ou desafio? Outro fator que impede a transição para carros elétricos no Brasil é o mercado de carros usados. Tradicionalmente, o brasileiro tem o costume de comprar carros usados como uma opção econômica. O mercado de carros elétricos ainda é pequeno, com uma oferta reduzida de veículos usados, o que torna mais difícil para os consumidores venderem seus carros a combustão e trocar por modelos elétricos. Além disso, há um receio quanto à durabilidade das baterias e aos custos de reposição. Uma preocupação legítima que pode inibir a compra de um veículo elétrico. Infraestrutura, a escassez de recarga e os desafios logísticos. Falta de eletropostos e desafios na recarga. Imagine que você finalmente compra seu tão sonhado carro elétrico. Porém, ao viajar para outro estado ou até mesmo para a casa de um amigo no interior, você se depara com um problema sério: a falta de eletropostos ou pontos de recarga. Esse é um dos principais obstáculos para a popularização dos carros elétricos no Brasil. Embora as grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro já contem com pontos de recarga em alguns shoppings, estacionamentos e postos de gasolina, a distribuição desses eletropostos no Brasil é extremamente desigual. Nas cidades menores e no interior, a infraestrutura de recarga é praticamente inexistente, o que pode fazer com que uma viagem simples se transforme em um pesadelo logístico para os proprietários de carros elétricos. Além disso, muitos eletropostos são de carregamento lento,
o que significa que a recarga pode levar de 4 a 8 horas, enquanto um carro a combustão pode ser abastecido em menos de 5 minutos. Esse tempo de recarga elevado é outro fator que desestimula os consumidores. O tempo de recarga e a falta de energia suficiente. Se a falta de infraestrutura já é um grande desafio, o tempo necessário para carregar o carro também é uma barreira. Embora a recarga rápida esteja sendo implementada em algumas regiões, o Brasil ainda carece de uma rede eficiente de recarga que seja capaz de suprir a demanda futura. Além disso, o aumento no número de veículos elétricos pode sobrecarregar a rede elétrica, que já enfrenta desafios em algumas regiões. Se o número de carros elétricos crescer exponencialmente, será preciso que a infraestrutura elétrica nacional seja reformulada para acomodar essa demanda sem sobrecarregar os sistemas de distribuição. Avanços e possibilidades de expansão. No entanto, é importante reconhecer que houve avanços. Empresas privadas, distribuidores de energia e montadoras como a BYD e a Tesla têm investido no aumento da infraestrutura de recarga, principalmente em locais com maior circulação de pessoas, como shoppings e postos de combustíveis. A expansão dessa rede é um passo essencial para que os carros elétricos possam se tornar uma opção viável para mais brasileiros, mas é preciso agir rapidamente. Cultura. A resistência do brasileiro à mudança. A relação emocional com o carro. Os brasileiros têm uma forte ligação emocional com seus carros. A compra de um carro é muitas vezes vista como um marco importante na vida de muitas pessoas. A tradição dos carros, a combustão, com seus roncos potentes e a sensação de liberdade proporcionada pela estrada, ainda tem um apelo muito grande. A ideia de se afastar dessa tradição em favor de um veículo silencioso e sem a emoção do motor, a combustão, pode gerar um certo desconforto psicológico para muitos. Falta de informação e receio com a novidade. Outro ponto que merece destaque é a falta de informação. Embora o conceito de carros elétricos não seja novo, muitos brasileiros ainda não compreendem completamente como essas tecnologias funcionam. A falta de campanhas educacionais e de marketing que desmistifiquem o conceito de carros elétricos contribui para o desconhecimento. Além disso, existe um receio quanto à durabilidade das baterias e a possibilidade de que, com o tempo, o custo de manutenção e substituição seja muito alto. Muitas pessoas ainda associam carros elétricos a conceitos como baixa autonomia e falta de infraestrutura para recarga, o que pode gerar uma resistência natural à adoção dessa tecnologia. Sustentabilidade. A grande oportunidade para o Brasil. O impacto positivo para o meio ambiente. O Brasil possui uma matriz energética bastante limpa, com grande parte da eletricidade proveniente de fontes renováveis, como a hidrelétrica. Isso significa que, ao adotar carros elétricos, o país poderia reduzir significativamente sua emissão de gases de efeito estufa, uma vez que os veículos a combustão são grandes emissores de CO2. Além disso, a utilização de carros elétricos ajudaria a reduzir a poluição urbana, que é um problema crescente nas grandes cidades brasileiras. O ar mais limpo e a menor dependência de combustíveis fósseis são vantagens ambientais que poderiam beneficiar não só o Brasil, mas o planeta como um todo. A questão da reciclagem das baterias. Porém, não podemos ignorar o fato de que a produção de baterias para carros elétricos envolve materiais raros e a extração de recursos como lítio e cobalto, o que pode ter impactos ambientais negativos se não for feito de forma responsável. Além disso, o Brasil ainda não possui uma política eficaz de reciclagem de baterias, o que representa um desafio futuro à medida que mais carros elétricos forem adotados. O que está sendo feito para mudar o cenário? Incentivos fiscais e benefícios para compradores. Embora ainda não existam incentivos fiscais tão robustos como os de outros países, alguns estados brasileiros oferecem isenção de IPVA para carros elétricos. E em São Paulo, por exemplo, os carros elétricos não são afetados pelo rodízio de veículos.
Esses incentivos podem parecer pequenos, mas são um começo importante para estimular o mercado. Produção local e redução de custos. A produção local de veículos elétricos e baterias no Brasil poderia ser uma grande oportunidade para diminuir os custos dos carros e torná-los mais acessíveis para a população. Com um maior investimento nas fábricas nacionais, os preços dos carros poderiam cair consideravelmente, tornando os elétricos mais competitivos em relação aos modelos a combustão. O futuro elétrico está mais próximo do que parece. Os carros elétricos representam uma mudança radical na forma como pensamos sobre transporte, e seu impacto pode ser profundo, tanto no setor automobilístico quanto no meio ambiente. Embora existam desafios significativos, como o custo elevado, a falta de infraestrutura e a resistência cultural, os avanços na tecnologia e as políticas públicas adequadas podem transformar essa realidade. A pergunta não é se o Brasil vai aderir aos carros elétricos, mas quando e como isso será feito. Se gostou do conteúdo e deseja ver mais vídeos como este, considere se inscrever e ativar o sininho para não perder nada no futuro. Nos vemos em breve. Até logo!